Quais são os filmes que realmente mudaram as regras do jogo em Hollywood? Quais dos filmes marcaram a época quando foram lançados? Será que você já viu algum dessa lista? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá Que o Nerdflix tá no ar. Hoje a gente vai te mostrar os 10 filmes mais importantes da história do cinema, do 10º até o primeiro, explicando como cada um deles impactou gêneros diferentes, abriu novos caminhos e deixou uma marca tão forte que continua influenciando produções atuais. Vai ter musical, vai ter ficção científica, animação, terror, drama. Cada título aqui não é só um filme, é um pedaço de história do cinema mundial. Então respira fundo e prepara a pipoca. 10. O Mágico de Oz, 1939. Abrindo a nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com tijolos amarelos. O Mágico de Oz não é só um clássico, é praticamente um manual de como construir fantasia no cinema. Lançado em 1939, o filme apresentou um dos truques mais impactantes da época. A transição do sépia para o Technicolor, quando Dorothy abre as portas da casa e descobre o mundo mágico de Oz. Isso não foi só bonito, foi revolucionário. Era como se o cinema dissesse: olha o que eu sou capaz de fazer agora. E mais do que a técnica, o Mágico de Oz mostrou que fantasia podia ser cinema de verdade, com emoção, música e personagens marcantes. Judy Garland eternizou Somewhere Over the Rainbow e provou que canções não são apenas números musicais soltos, mas parte da narrativa. Hollywood aprendeu que o musical podia emocionar, encantar e virar um espetáculo completo. Até hoje, referências visuais como estradas de tijolos amarelos ou os sapatinhos de rubi são repetidas em filmes, séries e propagandas. E olha só, o impacto desse filme foi tão grande que ele ajudou a consolidar o uso do Technicolor e transformou os musicais em um dos gêneros mais respeitados da Era de Ouro. É um exemplo perfeito de como a técnica e a emoção andam juntos, e é só o começo da nossa lista. 9. Toy Story, 1995. Agora vamos pular algumas décadas e chegar aos anos 90, com o marco da animação, que foi o Toy Story. Esse foi o primeiro longa-metragem totalmente feito em computação gráfica, mas o segredo do sucesso não foi só a tecnologia, foi o coração da história. Quem nunca olhou para os próprios brinquedos e imaginou eles criando vida quando você não estava por perto? A Pixar entendeu que a inovação só funciona quando existe emoção, e foi exatamente o que Toy Story entregou. Personagens carismáticos como Woody e o Buzz Lightyear, que misturavam humor, aventura e um drama genuíno sobre amizade e identidade. O impacto foi gigantesco. Hollywood percebeu que a animação digital não era só uma novidade, era o futuro. Depois disso, todos os grandes estúdios correram para produzir suas próprias animações em CGI. Mas Toy Story também ensinou uma lição poderosa. A animação não é só para crianças. Os roteiros aí da Pixar sempre tiveram humor e camadas que agradam adultos e crianças ao mesmo tempo. O resultado foi um novo padrão de qualidade, tanto em narrativa quanto em técnica. Hoje em dia, a indústria de animação é um dos pilares de Hollywood. E esse pilar nasceu aqui em 1995, com uma bola rolando e um cowboy de plástico ganhando vida. Psicose, 1960. Agora é hora de falar do terror, e ninguém menos que o Alfred Hitchcock, o mestre do suspense. Em 1960, ele lançou Psicose, um filme que não só mudou o gênero do terror, mas também a forma como o público assistia cinema. Sabe aquela cena do chuveiro com a Janet Leigh? Pois é, cara, talvez a cena mais icônica da história do terror. O detalhe é que, até então, matar a protagonista no meio da história era quase impensável, mas o Hitchcock quebrou todas essas regras. E não foi só isso, cara. A forma como ele filmou Psicose trouxe uma linguagem visual que até hoje é estudada. Cortes rápidos, enquadramento que passavam claustrofobia e, claro, a trilha sonora do Bernard Herrmann, com aqueles violinos cortando como facadas. O impacto foi tão grande que o gênero slasher nasceu aí. Sem Psicose, não teríamos Halloween, Sexta-feira 13 e tantos outros clássicos aí do terror. E outro detalhe curioso, o Hitchcock fez uma verdadeira estratégia de marketing para o filme. Ele proibiu a entrada de espectadores depois da sessão começar e pediu que ninguém contasse o final. Isso criou um suspense fora de tela, que foi fundamental para o sucesso. Psicose não foi só um filme, foi uma revolução na experiência de ir ao cinema. Depois dele, o terror deixou de ser visto como um entretenimento barato e passou a ser levado a sério como arte cinematográfica. 7. Star Wars, Uma Nova Esperança, 1977. Agora vamos para o espaço, literalmente. Em 1997, George Lucas apresentou Star Wars,
Uma Nova Esperança. E aqui não tem como exagerar. Esse filme redefiniu a ficção científica, a aventura e até o conceito de blockbuster em Hollywood. Antes dele, ficção científica era um gênero meio marginalizado, visto como uma coisa de nicho. Mas Star Wars provou que uma boa história de heróis, misturada com mitologia e tecnologia de ponta, podia atrair multidões. O impacto técnico também foi absurdo. Lucas fundou a ILM, Industrial Light Magic, e para criar efeitos especiais que nunca tinham sido vistos antes. O resultado foi um espetáculo visual que deixou o público de boca aberta. Mas além da técnica, Star Wars trouxe personagens cativantes como Luke, a Leia, Han Solo e Darth Vader, que viraram ícones culturais instantâneos. E não dá para esquecer o impacto comercial. Star Wars praticamente inventou a cultura de franquias como a gente conhece hoje. Brinquedos, quadrinhos, jogos, tudo virou parte da experiência. Hollywood percebeu que um filme podia ser mais que bilheteria, podia ser um universo inteiro. Sem Star Wars, talvez o MCU nunca tivesse existido aí do jeito que conhecemos. 6. O Poderoso Chefão, 1972. Se tem um filme que mudou a forma como Hollywood via o gênero máfia, foi o Poderoso Chefão. Antes dele, filmes de gangster eram basicamente ação, violência e perseguição. Mas Francis Ford Coppola transformou o gênero em uma ópera dramática sobre família, poder e moralidade. A história da família Corleone virou não só um clássico, mas um retrato sofisticado da sociedade americana. Marlon Brando como Dom Vito Corleone é um dos papéis mais icônicos de todos os tempos. Aquela voz rouca, o jeito calmo e ameaçador ao mesmo tempo, virou referência eterna. E claro, Al Pacino como Michael, mostrando a transformação de um jovem inocente para um líder implacável. O impacto narrativo foi gigantesco, mostrou que filmes violentos podiam ser ao mesmo tempo artísticos, complexos e profundamente emocionais. O Poderoso Chefão também influenciou toda a cultura pop, de referências em Os Simpsons até séries como Família Soprano. A obra de Coppola virou base de como se conta histórias sobre crime organizado. Foi indicado a 10 Oscars e levou 3, incluindo o melhor filme. Esse filme consolidou a ideia de que cinema de gênero podia ser alta arte. 5. 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968. Agora vamos falar de um filme que não é apenas história de ficção científica, mas uma experiência quase filosófica. 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido pelo Stanley Kubrick. Esse filme mudou a percepção de como se podia fazer cinema de ficção científica. Não era só explosão e aventura, mas sim uma meditação sobre a humanidade, inteligência artificial e o desconhecido do espaço. Exatamente. A narrativa é minimalista, quase silenciosa, mas cada detalhe visual é pensado para impactar o telespectador. O HAL 9000, por exemplo, não é apenas um robô assassino. Ele representa a tensão entre tecnologia e humanidade. O filme explorou efeitos visuais revolucionários para a época, desde a Gravidade Zero até a icônica sequência do Portão Estelar, e ainda hoje é referência em efeitos especiais. O impacto de 2001 em Hollywood foi gigantesco, cara. Ele elevou a ficção científica a um nível artístico, mostrando que o gênero poderia explorar temas complexos e existenciais. Influenciou também diretores como Ridley Scott em Blade Runner e Christopher Nolan em Interestelar. E além disso, o minimalismo de diálogos e a trilha sonora clássica criaram uma atmosfera única que continua a inspirar cineastas. E um detalhe interessante é como o Kubrick desafiou o público. Muitos saíram do cinema sem entender tudo, mas isso só aumentou a mística. 2001 se tornou um convite à reflexão, mostrando que cinema não precisa entregar a resposta, mas sim provocar perguntas profundas. 4. Pulp Fiction, Tempo de Violência, 1994. Hora de falar de Quentin Tarantino em seu clássico moderno, Pulp Fiction. Esse filme não só revitalizou o cinema independente dos anos 90, como também mudou a maneira de contar histórias. Tarantino brincou com o tempo, com diálogos afiados e personagens inesquecíveis. O jeito não linear de contar a história foi revolucionário. Personagens como Vincent, Jules e a Mia Wallace entraram para a cultura pop imediatamente. E os diálogos? Eles não apenas avançaram a história, mas constroem universos, mostram caráter e dão humor mesmo em situações violentas. Foi a prova de que roteiro inteligente e estilo visual forte pode se unir de forma incrível. Além disso, a trilha sonora do filme virou referência. Cada cena escolhida reflete o clima da cena e cria uma assinatura Tarantino que todo mundo reconhece. Pulp Fiction também impactou Hollywood ao mostrar que filmes independentes
podiam ser lucrativos e influentes, abrindo portas para cineastas ousados nos anos seguintes. Não dá pra esquecer a mistura de humor negro com violência estilizada. Essa combinação se tornou uma marca registrada do Tarantino e influenciou diversos filmes de ação e drama que vieram depois. Pulp Fiction não só marcou época, mas mudou a narrativa do cinema moderno, provando que ousadia e originalidade sempre tem espaço na indústria. 3. Cidadão Kane, 1941. E aqui está o famoso Cidadão Kane, dirigido e estrelado por Orson Welles. Esse filme é considerado por muitos como o maior da história do cinema e com razão. Ele revolucionou a narrativa cinematográfica com técnicas como flashbacks complexos, ângulos de câmera inovadores e profundidade de campo que nunca tinham sido vistas antes. A história de Charles Foster Kane, o magnata da imprensa, misturando drama pessoal e crítica social, mostrando como o poder e a obsessão podem corroer a vida de uma pessoa. Cada cena é meticulosamente construída, com enquadramentos que reforçam o isolamento e a grandiosidade do personagem. O impacto de Cidadão Kane em Hollywood foi monumental. Ele elevou o padrão de direção, roteiro e fotografia. Muitos cineastas de gerações futuras, como Martin Scorsese e Steven Spielberg, estudaram o filme para aprender sobre narrativa visual e construção de personagem. E tem mais, a forma que o filme explora memórias e perspectivas múltiplas influenciou profundamente o cinema moderno. Não é apenas uma história sobre um homem, mas sobre como contamos histórias no cinema, algo que mudou para sempre na indústria. 2. Matrix, 1999. Os irmãos Wachowski revolucionaram a ação e ficção científica com Matrix. Eles combinaram filosofia, tecnologia e coreografias de lutas impressionantes, criando uma experiência visual e conceitual inédita. O famoso efeito bullet time, câmeras girando ao redor de personagens congelados no ar, se tornou referência mundial. Além disso, o filme misturou elementos de cyberpunk, realidade virtual e questionamentos sobre a percepção do livre-arbítrio, influenciando tanto filmes quanto videogames, séries e animações. Matrix mostrou que o cinema de ação poderia ser inteligente e estiloso e profundo ao mesmo tempo, elevando o gênero a um novo patamar. 1. Avatar, 2009. Dirigido por James Cameron, Avatar revolucionou o cinema visual e tecnológico. Antes de seu lançamento, filmes de ficção científica focavam mais em roteiros ou efeitos limitados. Cameron trouxe uma experiência imersiva nunca vista antes, usando captura de movimento avançada para dar vida aos navios e ao planeta Pandora. A criação do mundo alienígena não se limitou a efeitos visuais. Cada planta, animal, estrutura detalhadamente pensada, trazendo uma lógica ecológica e cultural para o planeta. Isso ajudou a criar uma sensação de realidade dentro de um universo totalmente imaginário, algo que influenciou praticamente toda a indústria de efeitos digitais no ano seguinte. Além do impacto visual, o filme também redefiniu a experiência 3D no cinema. Cameron não apenas adaptou a tecnologia existente, mas criou câmeras específicas para filmagem em 3D, fazendo o público se sentir dentro do mundo de Pandora. Esse avanço inspirou outros estúdios a explorar narrativas tridimensionais e a investir em filmes que fossem experiências sensoriais, não apenas histórias. No aspecto narrativo, Avatar é uma mistura de aventura, drama e mensagem ambiental, abordando temas como exploração de recursos naturais, imperialismo e respeito à vida. Embora alguns críticos tenham apontado semelhanças com Pocahontas ou Dança com Lobos, o filme se destacou pela forma inovadora de contar uma história através da tecnologia e imersão visual, criando uma conexão emocional intensa com o personagem e o mundo fictício. O impacto de Avatar em Hollywood foi gigantesco. Além de se tornar o filme mais lucrativo da história por muitos anos, ele estabeleceu novos padrões para design de produção, fotografia digital e narrativa visual em blockbusters, influenciando desde ficção científica até aventuras familiares e fantasias. E aí galera, depois de mergulhar em Pandora e entender o impacto gigantesco que Avatar teve no cinema, dá para perceber que o James Cameron não só contou uma história incrível, mas reinventou a forma como vemos filmes de ficção científica e aventura fantásticas. Ele provou que tecnologia e narrativa podem andar juntos, criando experiências que marcam gerações. Isso mesmo, e se você curtiu o vídeo, não perde tempo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo nerd. Então muito obrigado por ter ficado até aqui e David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.